Olá, quarto ano, eu sou a professora Aline Camacho, estou aqui para mais uma aula do Rio Educa na TV. Agora eu vou me audiodescrever. Tenho cabelo castanho na altura dos ombros, sou uma mulher branca e estou vestindo uma blusa cinza e um casaco preto. Vamos começar? O tema da nossa aula de hoje é Patrimônio Histórico e Cultural na cidade do Rio de Janeiro. Hoje vamos conversar um pouco sobre os lugares que nós conhecemos, aqui na cidade do Rio de Janeiro. Vamos dar uma olhada nessas imagens e conversar um pouco sobre elas? Bem, na primeira imagem eu tenho o Cais do Valongo, na segunda os Arcos da Lapa e na terceira imagem eu tenho a torcida do Flamengo. Bem, nós vamos ver mais adiante o que essas imagens têm em comum. Nesse próximo slide eu tenho uma imagem do Carnaval Carioca, do desfile de uma escola de samba. Na segunda imagem eu tenho um bloco de carnaval, que é o Cordão do Bola Preta, e na terceira imagem eu tenho uma representação de alguns pontos turísticos do Rio de Janeiro e algumas notas musicais. Vamos entender também mais à frente o que elas significam. Aqui em nossa cidade, o Rio de Janeiro, observamos nas diversas paisagens elementos da natureza, construções humanas que foram realizadas ao longo do tempo e uma série de manifestações culturais de esporte e lazer. Tudo isso faz com que a nossa cidade tenha paisagens incríveis e que podem ser percebidas não só pelos nossos olhos, mas por todos os sentidos. Diante de tanta variedade de elementos naturais e construídos pelo homem, podemos observar a existência de inúmeras representações que ajudam a contar a história de nossa cidade e das pessoas que ajudaram na produção desse espaço. Essas representações fazem parte da construção coletiva, da memória de um povo, e que essas obras, como as construções antigas e atuais, o carnaval, o samba e os outros estilos musicais, as festas, os esportes e o lazer, são resultados de produções humanas que compõem uma memória coletiva de uma sociedade e devem ser preservadas. Agora vamos conversar um pouco mais sobre as imagens que nós vimos no início da aula. O Cais do Valongo. O sítio arqueológico Cais do Valongo recebeu o título de Patrimônio Mundial da Unesco. O local era o principal porto de entrada dos africanos que eram escravizados em território brasileiro. A região é marcada pela resistência de africanos que foram retirados à força de suas cidades natais para servirem aos senhores de engenho. E observem nessa imagem que o cais agora é cercado por ruas. É interessante pensar que esse local um dia já foi banhado pelas águas da Baía de Guanabara e que agora está completamente aterrado. E agora eu quero saber quem é que gosta de carnaval. Vamos lá, vamos falar sobre. Então, se você gosta, já deve ter ouvido falar no Cordão do Bola Preta. É o mais antigo bloco de carnaval de nossa cidade. Foi fundado no ano de 1918 e foi declarado Patrimônio Cultural da cidade do Rio de Janeiro. O bloco recebeu esse título devido à sua importância cultural para a cidade do Rio de Janeiro e a referência que ele se tornou para o carnaval carioca, sendo passado de geração para geração. E para a gente continuar falando em carnaval, as escolas de samba também receberam o título de Patrimônio Cultural Carioca. Além do famoso desfile que acontece durante o carnaval na Marquês de Sapucaí, as escolas de samba também promovem ensaios abertos à comunidade, feijoadas, shows e festas em suas quadras. Os próximos patrimônios culturais que vamos falar agora também estão ligados à música. Vamos lá? Bem, primeiro, vamos falar da Bossa Nova. No fim dos anos 50, o movimento típico da música popular brasileira surgiu e ganhou tanta força que hoje é conhecida em todo o mundo. Alguns artistas conhecidos através do gênero musical são Tom Jobim e Vinícius de Moraes. Como estamos falando de música, daí a explicação para as notas musicais que aparecem na imagem. E os pontos turísticos do Rio aparecem porque esses artistas se inspiravam nas belezas da cidade para compor as canções. E também temos a obra musical de Pixinguinha. Ele foi autor da canção Carinhoso e outros clássicos. Eu sugiro que você faça uma busca na internet e ouça um pouco de Pixinguinha. Vale muito a pena. Assim, você conhece outros gêneros musicais.
A obra literária de Machado de Assis também teve o seu lugar e também é considerado um patrimônio cultural do Rio de Janeiro, pois em sua obra ele retratou a sociedade do Rio de Janeiro antigo, denunciando desigualdades sociais vividas em outros séculos e que perdura até hoje. Machado é considerado um dos grandes nomes da literatura nacional. E eu trouxe uma surpresa para a galera que gosta de futebol como eu. O clássico Fla-Flu, considerado o clássico de futebol mais charmoso do mundo, é tido como patrimônio imaterial do Rio de Janeiro. E não é só isso. A torcida do Flamengo, maior torcida do mundo segundo um ranking da FIFA, foi declarada como patrimônio cultural carioca. Desculpa aí, hein? Meu time. Mas para a galera que não é do futebol e nem flamenguista, eu vou mudar de assunto. Vamos falar do Centro de Tradições Nordestinas, a famosa Feira de São Cristóvão, também declarada um dos patrimônios culturais do Rio de Janeiro. Na feira é possível encontrar comidas típicas, música, dança e diversos itens trazidos pela cultura nordestina para a nossa cidade. Bem, outro lugar que eu gosto muito e quero saber se você conhece, Arcos da Lapa. Eu acredito que ao menos por imagem você conhece, mesmo nunca tendo ido até lá, o local onde os bondinhos de Santa Teresa passam. Mas você sabia que nem sempre os arcos foram utilizados como caminho dos bondes? Eu vou contar essa história para vocês. A construção dos arcos foi concluída em 1723 para levar água da nascente do Rio Carioca, onde hoje tem o bairro de Santa Teresa, até o Largo da Carioca, onde o abastecimento das casas era feito através de baldes. Bem, a partir de tantas imagens, eu vou fazer algumas perguntas para ver se vocês conseguiram entender direitinho. Vamos lá. Bem, onde elas ficam? No caso, essas construções, né? Tudo que nós vimos. Bem, a gente está falando da cidade do Rio de Janeiro. E como foram construídas? Quem construiu? Bem, provavelmente foram construídas a mando de algum prefeito, algum governador, e as pessoas que construíram foram os trabalhadores da cidade ou que vieram de outros lugares para poder fazer esse tipo de trabalho. E por que foram construídas? Bem, devido à necessidade, né, dos moradores da cidade. No caso, os Arcos da Lapa, ele foi construído com a necessidade de fornecimento de água. E qual a importância desses marcos para a cultura do povo carioca? Bem, é importante, todos esses marcos, em função da história da cidade. Esses lugares, eles contam a história do nosso povo. E vocês repararam que a gente não viu só lugares, né? Os Arcos da Lapa. Nós vimos também situações como, por exemplo, a torcida do Flamengo num dia de jogo, carnaval acontecendo. Essas imagens, essas situações, elas também são patrimônios, né? Porque fazem parte da nossa cultura. Diante dessa variedade de produções humanas, juntamente à presença dos elementos naturais de nossa cidade, o Rio de Janeiro recebeu o título de Patrimônio Cultural da Humanidade e foi a primeira no mundo a receber essa titulação. A cidade recebeu esse título porque se compreende que o fato de ser formada entre o mar e a montanha, observem aí alguns lugares onde tem o mar e montanhas. Essa é uma característica peculiar que foi acrescida da criatividade e talento, criando-se assim paisagens hoje mundialmente conhecidas, que deram à cidade o título de Cidade Maravilhosa. Portanto, a justificativa para esse título é o reconhecimento da sua importância, que está principalmente na soma da beleza natural da cidade e a intervenção humana. Como nós vivemos em uma cidade muito importante historicamente na formação do Brasil, e toda essa história contribuiu para que tenhamos um legado de muitas construções que formam um museu a céu aberto, pois basta a gente andar pelas ruas do centro da cidade, por exemplo, para encontrar marcas da nossa história. E além de ser reconhecida por seu patrimônio arquitetônico e artístico, o Rio de Janeiro é a primeira área urbana no mundo a ter reconhecimento Valor Universal da Paisagem pela Unesco em 2012. Agora que você já conheceu os patrimônios históricos e culturais do Rio de Janeiro, vamos conversar um pouco mais sobre o que é patrimônio.
Para alguns historiadores, como Jacques Le Goff e Pedro Paulo Funari, a importância da preservação do patrimônio histórico pode ser associada à memória coletiva e individual, pois é através da memória que nos orientamos para compreender o passado, o comportamento de um determinado grupo social, cidade e nação. É através da memória ligada a esses locais e às manifestações artísticas e culturais que é possível formar a identidade, o resgate de raízes que está ligado à formação cultural e econômica de um povo, no caso, o povo carioca. Logo, podemos definir patrimônio histórico como tudo que faz parte da identidade de uma sociedade, suas características, costume, seu comportamento e ainda é um registro fundamental para seus descendentes. É por isso que é tão importante a conservação da memória coletiva e individual na formação de uma sociedade através da preservação desses bens. O patrimônio cultural de um povo, podemos dizer que são as obras de seus artistas, arquitetos, músicos, escritores e sábios, assim como as criações anônimas surgidas dos populares. Portanto, os patrimônios materiais e patrimônios não materiais expressam a criatividade de um povo, a língua, os ritos, as crenças, os lugares e monumentos históricos, a cultura, as obras de arte, os arquivos, as bibliotecas, entre outros. Na aula de hoje, falamos sobre os patrimônios culturais encontrados na cidade do Rio de Janeiro e descobrimos que nossa cidade é considerada um patrimônio cultural da humanidade. Que orgulho, né? Descobrimos também que qualquer povo tem o direito e o dever de defender e preservar o patrimônio cultural existente em sua localidade, porque as sociedades se reconhecem dentro da memória preservada nas manifestações culturais, artísticas e arquitetônicas. A nossa aula de hoje está terminando, mas antes de ir embora, eu deixo um desafio para vocês. Escolha um lugar da cidade do Rio de Janeiro que você já visitou ou conhece. Faça um desenho mostrando os elementos naturais e as construções que compõem esse espaço. Pode ser, por exemplo, uma praça, prédios, um monumento, uma feira. Sua tarefa será identificar nesses espaços os possíveis patrimônios existentes. Depois que você fizer esse registro e pesquisa, você pode organizar com seu professor ou professora uma exposição com os trabalhos desenvolvidos em sua turma. Na exposição, é importante que vocês digam o que esse lugar representa, sua importância e por que escolheram esse lugar. Eu adorei estar com vocês e espero que vocês também tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!